Oi! Hoje a gente vai mergulhar em uma das narrativas mais intensas e, sinceramente, uma das mais mal interpretadas das escrituras, a história de Sodoma e Gomorra. Muita gente pensa que é só uma história sobre castigo, mas é bem mais do que isso. É um estudo profundo sobre até onde a corrupção humana pode ir, até que um limite seja cruzado. Vamos entender essa história em detalhes. Tudo começa aqui, com essa frase. A chave para entender a história inteira está nessa palavra, clamor. E não é um barulho qualquer, uma gritaria. É um som que ecoa tão alto que chega aos céus. E é esse som que dá início a tudo que vem depois. Esse clamor, então, não era sobre um ato isolado. Era sobre uma decadência moral que virou sistema, sabe? Tão profunda que exigiu uma atenção divina. A história nos pinta o quadro de um lugar onde a perversão não era mais exceção, mas a regra, a própria estrutura da sociedade. E aqui está o pulo do gato. Na tradição hebraica, clamor é o grito dos oprimidos. É o som da injustiça social, da violência que virou rotina. Era o sinal de que aquela sociedade tinha basicamente legalizado o mal. E no meio desse caos surge Abraão, que vai lá e de certa forma negocia com Deus. A pergunta dele estabelece um princípio fundamental da história. Essa tensão entre um julgamento que é coletivo, para todo mundo, e a necessidade de preservar quem é justo. Ou seja, mesmo num lugar condenado, a justiça individual ainda tem peso. Agora a gente vai para a cena mais famosa e talvez a mais pesada, o momento em que a verdadeira natureza da cidade é totalmente exposta. A chegada dos anjos não é o que causa o problema, mas sim o que joga a luz naquilo que já estava ali, escondido debaixo do tapete. A cena começa de um jeito até que simples. 2 anjos com aparência de homens chegam na cidade. E só uma pessoa, Ló, oferece abrigo e hospitalidade. Esse gesto, por si só, já é um baita sinal de que tinha alguma coisa muito errada naquela cultura. E agora o detalhe que é realmente chocante. A escala. A gente não está falando de uns baderneiros, de um grupinho. O texto diz que homens da cidade inteira, de todas as idades, cercaram a casa. Isso transforma o ato de um crime de alguns para uma representação da sociedade inteira. E então vem a exigência. Essa frase, gritada pela multidão, é o ponto sem volta. E o significado dela vai muito, mas muito além de uma simples curiosidade. A palavra hebraica aqui é yada. Ela pode significar conhecer, mas pelo contexto a intenção é outra, e é bem clara. É uma exigência de abuso coletivo, um ato de violência sexual usado como ferramenta de poder, de humilhação contra os estrangeiros, os de fora. A resposta dos anjos é imediata e poderosa. Eles ferem a multidão com cegueira. Mas o mais impressionante é que, mesmo cegos, os homens continuam lá, tentando achar a porta. É uma imagem perfeita. A cegueira física deles só refletia a completa cegueira moral em que já viviam. Mas a história não para por aí, não. Não, aquela cena terrível na casa de Ló foi um sintoma. A verdadeira doença da sociedade de Sodoma era muito mais profunda, muito mais estrutural. E isso nos leva a uma pergunta-chave. Será que o problema de Sodoma era só a imoralidade sexual? Ou será que isso era só a ponta do iceberg? A resposta, olha, revela uma camada totalmente nova de entendimento. É a tradição rabínica que nos dá uma outra perspectiva. Enquanto a visão mais comum foca na questão sexual, a tradição judaica aponta para algo talvez ainda mais sombrio. Uma crueldade que tinha virado lei, que tinha virado política de Estado. Dá uma olhada nesses exemplos. Leis que proibiam ajudar os necessitados. Imagina isso. Relatos de pessoas sendo punidas por praticar caridade. Era uma sociedade muito rica, mas com uma ausência total de compaixão. Existe até a história de uma jovem que foi executada em público por dar pão a um mendigo. O pecado de Sodoma era, no fundo, a rejeição completa da própria humanidade. Entendendo a profundidade dessa corrupção, o julgamento que vem a seguir ganha um novo sentido. Não é um ato de raiva aleatório, mas a consequência lógica, quase matemática, de um colapso moral completo. A ordem que Ló recebe é direta e absoluta. A fuga exige um corte total com o passado. Olhar para trás não é uma opção, porque isso significaria manter uma conexão com aquela corrupção toda que estava prestes a ser destruída. E aí a gente tem esse momento icônico. A esposa de Ló desobedece, ela olha para trás e se transforma numa estátua de sal. E isso não é só um detalhe bizarro da história, não.
é um símbolo muito poderoso. Então, o que essa estátua de sal realmente significa? Ela simboliza o apego àquele mundo que ficou para trás, uma nostalgia da corrupção, a incapacidade de abandonar de vez um sistema de valores que já faliu. É como se dissesse, ela queria sair de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. E tudo isso nos traz para uma reflexão inevitável. A história não deve ser lida de um jeito simplista. Não é sobre apontar o dedo para ninguém, mas sim sobre reconhecer certos padrões sociais que, infelizmente, podem se repetir em qualquer época, inclusive na nossa. Se a gente olhar para esse quadro, a história de Sodoma vira um alerta. Um alerta sobre o perigo que corremos quando a violência vira algo normal, quando a vida humana perde o valor, quando a corrupção se torna parte da estrutura e quando a hostilidade contra quem é justo ou diferente vira a regra. O problema nunca são só os atos isolados, mas quando o erro passa a ser aceito por todo mundo. E assim a gente chega na mensagem final. A destruição de Sodoma e Gomorra representa um princípio que vale para tudo. Existe sim um limite para a degradação moral que uma sociedade pode suportar. O mais importante aqui é entender que o julgamento não foi do nada, não foi arbitrário. Primeiro, houve uma advertência, o tal do clamor. Depois, houve uma investigação, a visita dos anjos. E, por fim, houve uma chance de escapar para quem era justo. A destruição foi a consequência final de uma longa, longa deterioração. Portanto, a ideia central da narrativa é essa. Quando os pilares de justiça, de verdade e de compaixão são derrubados sistematicamente por uma sociedade inteira, o colapso não é uma possibilidade, ele se torna inevitável. A destruição não vem de fora, ela é o resultado de uma implosão. E para fechar essa análise, fica um pensamento final. A grande lição de Sodoma e Gomorra talvez seja que a decadência de uma cultura raramente começa com uma explosão. Ela começa no silêncio, com pequenas concessões ao que é errado, com injustiças que são toleradas e que, lentamente, vão se acumulando até virar a norma, até virar cultura. E essa é uma reflexão que, com certeza, continua muito atual.